Oi pessoal, meu nome é Aloá Bianchi, eu sou pedagoga, psicopedagoga, mestre em educação e coordenadora pedagógica e hoje eu vou falar sobre uma personagem muito encantadora e muito amada por muita gente, que é a Mafalda. Ano passado eu fiz um vídeo aqui no canal indicando leituras para crianças maiores, mais velhas, né? Dentro desse vídeo eu indiquei a Mafalda, que é pra mim uma grande personagem e que não dá pra crescer sem ler Mafalda. Talvez seja porque eu li Mafalda desde que eu não sabia ler. Enquanto eu ainda não sabia ler, com 4 anos, eu já tinha um monte de livro da Mafalda na minha casa e a gente pedia pra minha mãe pra ler pra gente, eu e minha irmã. E a minha mãe ficava tentando explicar Mafalda pra gente. Agora, quem não conhece, a Mafalda é essa personagem fofinha inventada pelo Quino e que foi publicada pela primeira vez na década de 1960. O Quino, o grande inventor, o criador da Mafalda, ele faleceu no ano passado. Então houve muitas homenagens para ele nas redes sociais, aqui no YouTube também. Eu particularmente, eu e minha irmã, a gente chorou no dia que o Quino morreu, porque para nós a Mafalda é um personagem eternizado, muito especial. E claro que a gente saber que o pai da Mafalda, né, faleceu, deixou a gente um pouquinho assim nostálgica, pensando no nosso passado, na história que a gente construiu lendo Mafalda durante toda a nossa vida. Eu acho que as leituras que a gente teve, as coisas que a gente viveu na nossa infância, a gente acaba carregando de uma forma muito forte pro resto da vida. Por isso que eu insisto tanto, bato tanto na tecla dessa ideia de a gente ler para as crianças, de as crianças estarem envolvidas com leitura de qualidade. E eu tinha prometido que eu ia fazer um vídeo específico para falar sobre a Mafalda. Talvez a Mafalda não fosse tão conhecida assim aqui no Brasil se não fosse pelo Enem. Quantas vezes as tirinhas da Mafalda já caíram no Enem, de deixar o pessoal de cabelo em pé? Por quê? Porque essas tirinhas, elas têm uma abordagem filosófica, política, social muito grande por trás delas. A Mafalda, ela é uma personagem, uma criança, né? Então ela é uma criança de 6 anos de idade, e que ela é muito crítica. E ela faz perguntas que incomodam qualquer um, porque não são perguntas simples de se resolver. Ela é extremamente crítica, ela não gosta de sopa, é uma criaturinha realmente bem interessante e ela desdenha e tem dificuldade de se relacionar até com os próprios pais, porque ela é tão inteligente que ela não consegue compreender por que os pais dela são tão conformados com tudo. Então ela realmente vem para mexer com ideias muito importantes e que às vezes são até difíceis de interpretar quando a gente olha assim de primeira. Por isso que no Enem o pessoal sua bastante para interpretar a Mafalda. O Quino, depois da Mafalda, ele teve vários outros personagens que foram criados, um melhor do que o outro. Aqui do meu ladinho eu tenho o Felipe, que é um dos meus personagens favoritos. Foi uma criança da escola que fez esse desenho, eu acabei ficando pra mim, coloquei num quadro e tá na minha casa. Tem personagens como o Manolito, a Suzanita, e cada um desses personagens traz uma crítica muito grande por trás deles, né? Então, por exemplo, a Mafalda, ela tem muita dificuldade para lidar com a Suzanita, por exemplo, porque a Suzanita só pensa em casamento e em filhos. E a Mafalda acha isso uma bobagem. Então ela se coloca e mostra uma crítica por trás disso, mas uma crítica muito construtiva, que você para e você pensa sobre aquilo. O Manolito já tem aqui, é um comerciante, então ele tem essa ideia de uma postura mais, né, liberal em relação a essa questão mais capitalista, e a Mafalda, ela é totalmente socialista, né? Então a ideia dela é totalmente diferente e ela bate de frente com esse amigo e consegue fazer umas tiradas. É um tipo de leitura que uma criança de 4 anos não tem repertório para conseguir compreender completamente uma tirinha dessa. Mas pelas imagens,
ela consegue ir construindo uma ideia, um cenário, e pouco a pouco, com certeza, essas lições que o Quino traz pra gente na Mafalda, elas vão com certeza fazer sentido pra criança, principalmente se essa criança vive num ambiente mais crítico, que desenvolve essa consciência crítica, liberdade de pensamento, que é o que a Mafalda tanto lutou. O Quino, inclusive, foi exilado na época da ditadura, porque se vocês forem ler a Mafalda, vocês vão entender do que eu tô falando, né? Então ela realmente é uma menininha revolucionária. E o Quino queria fazer isso mesmo. Ele queria trabalhar com literatura, com a questão das tirinhas especificamente, para transformar o mundo. E se você lê Mafalda, você realmente fica com essa vontade, né, de revolucionar, de pensar diferente, de se levantar, de se colocar contra as desigualdades, porque essa é a ideia do Quino o tempo todo. Por isso que ele ficou tão famoso no mundo inteiro. O mundo inteiro sabe quem é a Mafalda, e principalmente na Argentina, claro, ela é um ícone, né? Até como aqui seria mais a Mônica, digamos assim, do Maurício de Souza. Mas devido à sua questão mesmo política e social, a Mafalda, ela encanta talvez ainda mais adultos do que crianças. Na escola que eu trabalho, a gente decidiu fazer um projeto sobre a Mafalda, um projeto fixo de produção de texto para o 4º ano. Eu vou colocar aqui para vocês algumas fotos, vejam lá. A gente fez produções muito legais, então há alguns anos já no 4º ano a gente trabalha com essa ideia. Então as crianças, elas conhecem os personagens da turma da Mafalda, e depois eles selecionam sobre qual desses personagens eles vão falar, sobre qual personagem eles vão produzir um texto descritivo. Então eles constroem o personagem, eles desenham o personagem, também eles fazem concurso de desenho, que nem esse aqui do Felipe, que tá aqui junto comigo, foi dentro desse projeto, dentro dessa parte também do concurso, e eles fazem e produzem esses textos. Então eu vou colocar aqui para vocês alguns, porque a gente já fez assim em formato digital, a gente fez em formato de livro físico, mais vezes em formato de livro físico, mas o projeto da Mafalda do ano passado foi feito num formato de computador mesmo. Então a gente usou alguns programas para desenvolver as fichas dos personagens, para conseguir fazer essa parte, e depois a parte do livro em si, ele virou como se fosse um livro digital, e a gente enviou para as famílias, né, esse livro no PDF. Então foi um processo muito rico e que as crianças amam fazer, porque no 5º ano, no 5º ano, esses temas eles já estão mais claros para as crianças. Claro que nem tudo elas conseguem interpretar, mas ela já tem mais bagagem para conseguir fazer uma interpretação. Esse aqui é o de 10 anos, com Mafalda. Ele é um livro mais barato do que a Mafalda toda, que é um livro que tem a publicação completa, ele é grossão assim. O que eu digo para vocês é assim, é um livro que vai acompanhar a trajetória da família, então é legal ter em casa, não é um livro para você ir abrindo as páginas e lendo assim, tirinha por tirinha, página 1, página 2, não. A ideia do livro é justamente dessas tirinhas, é você poder abrir em qualquer página, aleatoriamente, e você poder ler uma tirinha e se deliciar, né? Entender, acontecer, assim, e de você ter sacadas, insights junto com a Mafalda. Por isso, leiam muito, altamente recomendável aqui pelo Mural Pedagogia. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gosta de Mafalda, escreve aqui nos comentários pra mim. Vamos trocar ideias sobre ela. E notícias também, né? Porque já teve exposição aqui no Brasil. Eu fui pra São Paulo numa exposição da Mafalda. Acho que é super válido a gente, caso vai passear lá pela Argentina, Buenos Aires, e conhecer também que tem muita coisa por lá sobre ela. E vale a pena divulgar e vale a pena compartilhar essa paixão por essa personagem tão querida e tão revolucionária. Um beijo e até o próximo vídeo.